Eu quero usar dessa oportunidade. Quem veio da Assembleia de Deus sabe, né, da oportunidade. Mas não é dessa oportunidade que eu estou falando, é outro tipo de oportunidade. A oportunidade está aqui para falar. Solta o VT aí, meu irmão, brincadeira, vou cantar uma música. Eu quero dizer a você que hoje é uma noite muito especial. Primeiro, obviamente, porque o Senhor já está aqui, já está operando no nosso meio. E também pelo fato de nós estarmos recebendo um pastor que fez história nessa igreja. Eu vou explicar por que esse pastor fez história nessa igreja. Porque havia um espírito opressor sobre a minha vida, até o Cefam de 2018. No Cefam de 2018, quando o pastor Marcos Poleto estava pregando, ele abriu em Lucas capítulo 11, e ele falou a respeito de como orar, quando os discípulos de Cristo perguntaram a Jesus, para que Jesus ensinasse aqueles discípulos, assim como João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. E ali Jesus vai decorrendo ao longo daquilo que ele vai ensinando. Ele fala a respeito do Pai Nosso, ele ensina o Pai Nosso. Ele fala a respeito do bater, do abrir. Ele fala a respeito do buscar. Ele fala a respeito dessa forma de buscar ao Senhor de um jeito muito mais intencional. De um jeito onde aquele que estava dormindo é acordado pelo amigo que estava precisando de algo para oferecer àquele que estava visitando. E aí no fim ele diz, olha, como eu não vos darei o Espírito Santo. E essa palavra, pastor Marcos, mexeu comigo de um jeito. E eu creio que havia uma cadeia espiritual, que eu estava opresso. E a partir dessa palavra, a partir desse momento, verdadeiramente, gente, não é aqui, eu não estou aqui fazendo propaganda do pastor, eu estou fazendo propaganda de Jesus, eu estou fazendo propaganda do Espírito Santo, que Ele opera. Você crê nisso? E de uma forma muito intensa. Então eu comecei a buscar o Senhor de um jeito diferente, como eu fazia anos que eu não buscava, e o Senhor então começou a fazer grandes coisas. Então com muita alegria no coração, muito temor, e eu creio em nome de Jesus que essa noite só está começando. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui o pastor Marcos Poleto. Pastor, pode trazer a família, a esposa, os filhos, para apresentá-los da forma correta, devida, né? Porque nós estamos nos conhecendo hoje, e se eu falasse qualquer coisa, seria ralo. Amém. Então, Deus abençoe, pastor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, privilégio. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, querida igreja. Uau, que testemunho forte, né? E eu lembro muito bem dele falando dessa palavra comigo, que mexeu com ele. Eu vi o brilho nos olhos dele. E toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Então, você que não esteve naquela oportunidade, na conferência do Cefam, meu nome é Marcos Antônio Poleto. Pela bondade de Deus, Ele me deu a gaúcha mais linda do Rio Grande do Sul. O nome dela é Juliane Muniz Poleto. E aí, como todo bom gaúcho, tem que fazer um gauchinho, né? Meu filho Marcos Henrique Muniz Poleto, hoje está completando 19 anos de idade. Pela bondade de Deus, Deus nos levou a Minas Gerais para morar, um tempo de restauração em nossas vidas. Nossa vida espiritual deu um upgrade lá em Minas Gerais. E como nós amamos comer o pão de queijo de Minas, amamos o povo de Minas Gerais, nós não resistimos, nós tivemos que fazer uma mineirinha e trazer junto com a gente. Essa é a Melina Muniz Poleto, a mineirucha mais linda do Brasil. Amados, essa é minha família. Eu sou um homem muito realizado, muito feliz. Nós também costumamos ministrar bastante em encontros de casais ou culto de casais. E uma coisa que a gente fala, não existe casamento perfeito, mas existe sim bons casamentos. E pela bondade de Deus eu posso afirmar para vocês que o meu casamento hoje é melhor do que foi em outrora. E a cada dia ele se torna melhor. Os filhos têm andado na presença de Deus, são filhos obedientes, leem a palavra de Deus,
tão presente nos cultos, sabe? Eu nunca me esqueço uma vez que Juliana e eu combinamos, amor, nós não faltamos nem um culto de quarta, né? Nem domingo, vamos faltar essa quarta-feira, vamos ficar em casa, vamos fazer uma pipoca, vamos fazer um cinema, um negócio, vamos, combinamos, chegamos em casa, falamos para os nossos filhos, hoje nós não vamos para o culto da quarta, não, vamos ficar em casa. O Marcos, não, eu tenho a conexão lá, tenho a célula, pai. E a Melina, não, pai, eu tenho que cuidar dos nenê lá na Senge Kids. Aí eu falei para minha mulher, pega a Bíblia e vamos embora para o culto. Eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor, amém? É óbvio que nós temos as nossas dificuldades, como toda família. Temos, né, como diz o gaúcho, os arranca-rabos. Mas nós procuramos resolver tudo na presença de Deus. Amém? Está apresentada a minha família. Deus abençoe vocês. Amados de Deus, é uma alegria muito grande revê-los. Aquela conferência foi uma conferência linda e maravilhosa que nós vivemos juntos. Foi um tempo precioso. E eu creio que na noite de hoje Deus vai, como sempre, nos surpreender, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração, metade dela eu já tinha. A outra metade eu esperava do Senhor. A metade que eu já tinha recebido do Senhor um tempo atrás, e havia ministrado lá na igreja onde eu pastoreio. E aí quando eu me pus a orar pela conferência viva, o Senhor de imediato falou, você ministra metade daquela palavra. E aí eu fiquei esperando, quando Deus me deu a confirmação da metade da palavra, acho que você nunca ouviu um negócio desse, né? Metade da palavra. Veio 2,5 de Deus. Aí, quando eu recebi a confirmação de Deus a respeito de uma parte da palavra, imediatamente eu mandei uma mensagem para o pastor Jean, solicitando a ele algo que nós vamos fazer hoje à noite aqui. E aí eu fiquei esperando a outra metade. E aí a minha esposa perguntava, e aí amor, já sabe, né, o que vai ministrar? E eu disse para ela, metade eu sei. Mas eu estou esperando vir a introdução de Deus. E graças a Deus, Deus não falha, amém? A gente falha, né? Mas ontem à tarde chegou a outra metade. Eu digo, chegou a tempo. E eu senti uma alegria muito grande da parte de Deus, quando Deus deu toda a mensagem. Mas eu quero, antes de entregar a mensagem que recebi de Deus aos irmãos, quero agradecer a oportunidade ao pastor Jean, sua linda família, a pastora Júlia, sua linda filha. Cadê o pequenininho? Tá lá, está escondido, né? Obrigado pela oportunidade, pela confiança. É uma responsabilidade muito grande estar à frente da igreja do Senhor. E enquanto nós louvávamos ali, o Espírito Santo falou algo em meu coração, que está aqui minha família diante de mim, eles podem confirmar isso que eu estou dizendo, eu nunca falei em igreja nenhuma que eu vou falar agora. O que vai acontecer na noite de hoje é que alguns irmãos estão precisando tomar um choque. Quem é que já tomou choque aqui? A maioria. Se tem um negócio que deixa a gente alerta, ligado, é o tal do choque, não é? Meu Deus do céu! Ou aquela piscada que você dá no volante, na 101 ali, tu faz assim, aquilo te dá um choque, tu fica acordado a viagem inteira. Tomara que nunca aconteça com você, mas comigo já aconteceu. E eu dei glória a Deus porque eu acordei a tempo. Mas é um choque. Mas alguns não vão tomar um choque. Alguns vão só tomar uma pequena descarga, porque às vezes acontece na saúde humana, algo que o meu pai sofreu alguns anos atrás. Ele teve um infarto, e aí depois ele estava se recuperando, mas ele não era liberado da UTI, porque o coração dele tinha uma
disritmia, é esse o nome, né, amor? Uma disritmia cardíaca. A batida do coração não estava compassada. Então ele não podia ser liberado da UTI se aquela disritmia não fosse colocada no lugar. E como é que eles fazem colocar a batida do coração de volta no lugar? Eles dão uma pequena descarga elétrica, bem precisa, acentuada, no coração, para que ele volte a bater no ritmo para o qual Deus criou para bater. E o que vai acontecer nessa noite é exatamente isso. Alguns vão receber uma pequena descarga, mas que vai colocar o seu coração alinhado ao coração de Deus. E aqueles que vão tomar um choque, glória a Deus pelo choque. E a palavra aviva, quando você fala em avivamento, você também vem à sua memória, pelo menos a minha vem, a palavra vida. E o que nós recebemos do Senhor Jesus de mais precioso é a vida. Nós estamos aqui porque Ele nos deu a vida. E nós permaneceremos para sempre porque Ele deu a sua vida por nós. Não é verdade? E avivamento, avivar. Até eu fiz um vídeo e mandei para vocês, acho que você viu. Tem também conotação de arder novamente, tornar ardente, avivar o fogo. Deus é fogo consumidor, amém? E Ele, como Deus consumidor, fogo consumidor, Ele reparte conosco do seu fogo. E é necessário que nós sejamos homens e mulheres de Deus, cheios do fogo de Deus, porque somente o fogo de Deus para exterminar a maldade das trevas. Então, você que de repente andava com o seu fogo em baixa, se prepare, nessa noite você se tornará uma tocha humana na presença de Deus. O título da mensagem dessa noite é O Novo e Vivo Caminho. Você pode repetir: o novo e vivo caminho. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Versículo de número 19. Eu gosto muito do livro de Hebreus. A gente gosta de todos os livros, né? Mas o livro de Hebreus, eu percebo que ele é como fosse uma bezetacil da fé. Quem é que já tomou bezetacil aqui? É bom, não é? Não, dói a perna, o bumbum, fica tudo duro isso aqui, né? Dependendo do lado. Mas ou injeção eficaz para dali horas você já está bom. E o livro de Hebreus é uma bezetacil da fé. Porque ele fala ali, você vai ver, ele fala sobre o sacerdócio de Jesus, sobre o seu sacrifício perfeito, eficaz e eterno. Ele traz alertas que são importantes no capítulo de número 6, do versículo 9 em diante, alertas fundamentais de que Deus espera mais de nós, porque Deus, eu não consigo ver Deus como o Senhor que você vai encontrar desabastecimento. Quando tu chega na presença dEle, Ele não tem mais nada para te dar. Não, ele é fonte inesgotável de tudo, de vida, de bênção, de visão. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6 em diante, que não é o objeto dessa pregação, mas me vem agora o Espírito falar, ele traz ali um alerta de como é importante você permanecer firme. E ele traz ali um paralelo de alguns que experimentaram os poderes do mundo vindouro, experimentaram o Espírito Santo, e brincaram com as coisas de Deus, e não encontram. A Bíblia chega a dizer assim que é impossível renová-los novamente para o arrependimento.
O Deus do impossível permite escrever na sua palavra que algo é impossível. Aqueles que provaram das boas novas, dos poderes do mundo vindouro, do Espírito Santo, esses são impossíveis renová-los. Então é uma palavra que te deixa alerta, te deixa ligado. E ele vem falando, escrevendo o autor, a respeito da eficácia do sacrifício de Jesus, a expiação perfeita, divina, permanente. E diante desse quadro, aqui no capítulo 19, nesse parágrafo, o autor escreve o seguinte, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Por que ele fala do sangue? Porque ele já vem falando. Você pode depois demoradamente meditar a respeito do livro, do capítulo 9 e 10 principalmente. Fala da eficácia do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus. E nós sabemos que a Bíblia diz que a vida está no sangue. A vida está no sangue. E o seu sacrifício é perfeito. E o autor, ele diz assim, dirigido pelo Espírito Santo, ele está dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Coragem significa também bravura. Para fazer o quê? Entrar no santo do santo. Não porque nós somos bonitinhos, nós somos indignos, mas o sangue de Jesus nos tornou digno de entrar na presença do Todo-Poderoso. Humildade não é você falar menos de você, não é falar mal de você, mas é pensar menos em você e pensar naquele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia está nos dirigindo para que nós, irmãos, tenhamos intrepidez, ousadia, bravura, sejamos arrojados para entrar na presença de Deus, porque Ele preparou um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. É o que diz o versículo seguinte, ó, perceba, versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Novo pelo novo. Nós sabemos muito bem qual que era o nosso velho. Era uma vida de tristeza, era uma vida de amargura, era uma vida sem esperança, era uma vida de morte. Mas o novo fala de alegria. A alegria é aquela que jamais deve desaparecer do seu coração. E qual é, pastor, essa alegria? Os discípulos chegaram um momento, Jesus separou os discípulos em 2 e 2 e mandou que fossem fazer a obra. A Bíblia diz que eles voltaram maravilhados. A Bíblia diz que eles voltaram muito alegres. E aí, ao fazer um relato ao Senhor Jesus da alegria que eles estavam sentindo, eles diziam assim: Senhor, no teu nome nós curamos pessoas, Senhor. Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio. E Jesus diz assim: ei, pera lá, que a vossa alegria seja porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Você sabia que o seu nome está arrolado no céu? E isso não te traz uma segurança tremenda? Saber que o seu nome é dito no céu?
Porque o meu Jesus não é mentiroso. Se ele disse que os nomes dos discípulos estavam arrolados nos céus, e a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, eu creio que os nossos nomes estão sendo arrolados nos céus. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, e dentre aquela visão maravilhosa, uma das coisas em que é relatada pela Bíblia, é que os anjos cantavam nos céus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, a quem Deus quer bem. Sabia que Ele te quer bem? Por que às vezes você quer tanto o teu mal, se Ele te quer bem? Fala para a pessoa ao lado aí, sabia que Ele te quer bem? O seu nome está arrolado nos céus. Há um novo e vivo caminho. Por que vivo caminho? Porque ele foi construído por algo vivo, a saber, o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o seu sangue nessa terra, e esse sangue foi a pavimentação para que a vida de Deus pudesse brotar em nós através do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. A minha mente trabalha com imagens, então eu tenho que fazer uma ilustração para mostrar como é que foi isso. Filhão, vem cá, fica aqui em cima aqui. Ele é o Espírito Santo, eu represento Jesus. Então Jesus, quando andou nessa terra, Ele deu a sua vida por completo, totalmente. E há um exemplo que me vem à memória, que também eu nunca usei, e Deus me deu aqui, agora. Você certamente um dia já cortou o seu dedo. Quem cortou o seu dedo? E como é que você faz quando tu corta o dedo, a mão, o pé? Você fica olhando o sangue pingar assim? E você fica assim, oh, que bonito, sangue pingando, deixa eu pingar mais. É assim que você faz? Não, se tu faz assim, nós vamos orar por ti. Imediatamente você faz o quê? Estanca o sangue. Por quê? Porque você entende que se tu perde sangue, você está perdendo vida. Mas com Jesus não foi assim. Ele começou a perder sangue no Getsemane. Em nenhum momento você vê Jesus estancando o sangue. Ele continuou perdendo sangue. Ele foi surrado, ele foi preso, ele continuou perdendo sangue. E ele está construindo um novo e vivo caminho pelo sangue derramado. Do jardim para o Calvário, derramando sangue, pavimentando um caminho que era para ser pavimentado pelo nosso sangue, e não seria suficiente, não seria eficaz, porque o nosso sangue já estaria contaminado de pecado, mas o dele, sem pecado. E você não vê ele dizendo assim, vou parar de perder sangue. Não, ele continua perdendo sangue. E ele vai para a cruz do Calvário, e lá na cruz ele perde todo o seu sangue, todo, ao ponto de um soldado romano lhe cravar uma estaca aqui, e verter as últimas gotas de sangue e água. Está pavimentado o novo e vivo caminho. Jesus disse assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o outro, não virá. Então agora, quando ele morre, entrega o seu espírito, ele vai às partes mais baixas, e lá ele encontra com o inferno, com o diabo, e ele arranca das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, resgatando a autoridade que é do homem, porque ele é Jesus, o homem, 100% Deus, mas 100% homem. Então ele ressuscita ao terceiro dia, e ao ressuscitar, a mulher que encontra ele, quer tocar nele, e diz, não toque em mim, porque ainda não subi aos céus. Há um momento que ele sobe aos céus, e ele chega na presença de Deus, ele é assunto aos céus.
Então agora ele encontra com a pessoa do Espírito Santo. Eu imagino, e deixa eu aqui usar minha imaginação, porque ela também foi dada por Deus, amém? Chegando para o Espírito Santo, dentro do Espírito Santo, agora você pode fazer a obra de gerar novos filhos para o Pai. Aí talvez o Espírito Santo perguntou para ele: por qual caminho? Pelo novo e vivo caminho construído pelo meu sangue. E o Espírito Santo foi enviado. Vai, Espírito Santo. Agora esse novo e vivo caminho, ele é novo e vivo, porque o autor está vivo, Jesus Cristo, amém? E ele anda com você. E às vezes, Satanás tenta empurrar um filme na nossa mente, dizendo para nós que ele não anda com a gente. Mentira, ele anda com a gente. Ele disse: eu não vou te deixar, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Você crê que Jesus falou a verdade? Então ele anda nesse novo e vivo caminho com você. Ele ouve você nesse novo e vivo caminho. Mas também é importante nesse relacionamento, para que essa intimidade fique mais profunda, viva e eficaz, avivada, que você também o ouça. Que você escute ele. Porque muitas das vezes nós vamos orar, e a gente ajoelha para orar, e tudo que a gente faz é pedir, e amém em nome de Jesus, e vai dormir. E não para só se ajoelhar e ficar quieto, e dizer: Senhor, é eu e você, fala comigo. Às vezes nossas orações é carregada de 99% de pedir, 1% lembramos de dizer o amém e boa noite, Brasil. Trazendo aqui aquilo que o pastor Jean falou a respeito do Pai Nosso, você percebe o exemplo de Jesus. Ele começa orando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, magnificando o Senhor, bendizendo ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, amada igreja, é que esse novo e vivo caminho, há uma nova e viva maneira de se andar, de se postular, de se comunicar. Não é mais da maneira antiga. Jesus tem paciência com a gente quando nós entramos nesse novo e vivo caminho e ainda fizemos umas práticas antigas, mas ele entende que pela nossa imaturidade, ou porque ainda somos bebê na fé, ele tem paciência, porque todo pai e mãe tem paciência com os seus filhos, amém? Amém? Quando o teu nenê faz a caquinha lá, ou cacona, né? Você limpa ele e bota o neném no lixo e fica com a caquinha? Não, né? Você bota, lava, limpa, passa o talquinho e espera a próxima, diz a mamãe experiente. É o processo, mas há um momento em que ele espera que eu e você venhamos andar nesse novo e vivo caminho, como ele anda, como ele andou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz a palavra. Seguindo a leitura aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus foi dilacerada, rasgada. O véu que separava o santo dos santos, que é relatado na Bíblia, que rasgou de cima a baixo, também representa o corpo de Cristo, que foi rasgado por nós.
versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tendo grande sacerdote. Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14. Deixa marcado aí Hebreus 10, mas vai um pouquinho para trás, Hebreus 4, 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor está falando a mesma coisa, ele repete várias vezes na carta de Hebreus: guarde firme a confissão. Pode entrar na presença de Deus com confiança, porque Ele vai te receber. Ele vai te receber, não é porque você é especial, porque eu sou especial, porque o sangue do seu Filho foi derramado por mim, por você. Pode entrar. Ah, mas eu fiz um monte de coisa. Ele sabe que você fez, e Ele espera que você entre na presença dEle e conte o que você fez. Porque retorne comigo para Hebreus 10. Olha o que diz no contexto. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero o quê? Sincero coração. Sincero quer dizer sem cera, sem firula. Dá real para Deus, dá real para o Pai. Ele é o seu Pai, é o meu Pai, amém? É o nosso Pai. Eu ouvi esse testemunho, nunca mais me esqueci. Havia um homem que ele queria parar de fumar, e ele orava a Deus e dizia assim: Deus, eu tenho que parar de fumar, a nicotina faz mal para o pulmão, os dedos ficam amarelos, dá tosse, a roupa fica mal cheirosa, fica esfumada, as pessoas não querem ficar perto de mim. Deus, me ajuda a parar de fumar. E esse homem contou para uma missionária, e a missionária, guiada pelo Espírito Santo, disse assim para ele: você está dando a real para Deus? Você está sendo sincero de coração? Ele assustou, de como assim? E ela pergunta: vem cá, você não gosta de fumar? Me diz, tu gosta ou não gosta? Aí ele disse assim: pior que eu gosto. Pois é assim que você tem que falar para Deus. Que essa conversa aí que faz mal para o pulmão, esse negócio todo, isso aí é papo de médico. Deus é teu Pai. Dá real para Ele. Aí ele fez, ele entendeu, ele foi para Deus e disse assim: Deus, eu amo fumar. Ah, Deus, cada baforada, como é que é o nome que diz? Tragada. Baforada é o processo depois, né? É depois, é. Cada tragada que eu dou, aquilo me dá um prazer, Deus. E depois eu jogar aquela fumacinha. Quer ver mesmo, Deus, depois de um cafezinho, eu acender aquele cigarro. Mas, Senhor, me ajuda. Eu não tenho força para largar esse vício. E eu quero largar. Em nome de Jesus, amém.
O cara era um advogado ali na cidade de Fortaleza. Ele chegou no trabalho no dia seguinte, deu 10 horas da manhã, a secretária dele parecia uma barata tonta, passando na frente da porta do escritório dele, todos os minutos assim. Chegou uma hora, irritou ele, disse assim: para mulher, o que você está fazendo? Você passa aí toda hora e não para, o que aconteceu? Não, doutor, sabe o que é? Já é 10 horas da manhã, o senhor chegou às 8. Eu estou com um monte de cinzeiro em cima da mesa, o senhor não acendeu um cigarro ainda. Quando nós entregamos o nosso coração em sinceridade a Deus, nós não precisamos fazer mais nada, Deus faz tudo. Deus faz tudo. Por isso o Espírito Santo manda que o autor de Hebreus guia ele a escrever: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de o quê? Café. Está escrito o quê? De fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você lê na palavra, você confia na palavra, você não precisa sentir nada, você não precisa as coisas mudar automaticamente ao seu redor, mas você diz assim: se Deus escreveu assim, é assim que eu vou fazer, porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel? Deus é fiel? Mas Ele não é fiel a mim e a você, sabia? Ele é fiel à palavra dele. Tem os crentes bardoso, né? Faz coisa errada e diz assim depois no final: mas Deus é fiel, né, pastor? Mas Deus é fiel, né? Sim, Ele é fiel à sua palavra. A régua, ela é fiel a você ou à medida dela? A medida dela. O prumo é fiel a ele na medida ou a você? A ele. Ele vai mostrar se a parede está torta ou está reta. A palavra de Deus mostra se a nossa vida está torta ou está reta. E quando a palavra mostra se está reta, torto, porque no novo e vivo caminho nós já estamos andando, amém? Mas a palavra vai nos mostrando: tu precisa largar isso aí. Tu precisa deixar isso. E aí a palavra vai te mostrando. E se você vai se alinhando àquilo que a palavra vai dizendo, a fidelidade de Deus que é na sua palavra, ela também vai te alcançar. Amém? Tendo plena certeza de fé, tendo o coração purificado da consciência, da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Olha, de novo ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança. Jeremias escreveu: eu trago à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Haveria algo na terra que dá esperança, mais esperança ao homem do que a palavra de Deus? Tem alguma coisa? Quando Jesus aperta o discurso com os discípulos e a galera vai debandando, vai indo embora, ele vira para os 12 e diz assim: e vocês não vão ir com eles? O que foi que Pedro disse? Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Guardar firme a confissão da nossa esperança tem a ver com aquilo que o salmista escreveu em Salmo 119:11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti.
Guardar firme a confissão da esperança é você guardar a bendita palavra de Deus, que é viva e é eficaz para te manter avivado. Guarda firme. E olha, daí tem uma vírgula e diz assim: sem vacilar. Oh, sem vacilar. Sem vacilar. Meu filho está aprendendo a dirigir, e uma das coisas que eu falo para ele, digo assim: dúvida e volante não combinam. Tenha certeza das manobras que você vai fazer. Não é você entrar, desisto, vou entrar agora aqui. Não vai dar certo. Não pode haver vacilo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, sim ou não? Então a palavra de Deus em você deve ser confessada e sem vacilo. O que é vacilar? É o mesmo sinônimo de duvidar. Ah, agora eu creio. Não, acho que não é bem assim. Acho que não foi isso. A Bíblia diz que um homem de ânimo doble, ora crê, ora não crê. Ora tem fé, ora perde toda a fé. Não é assim, não é assim. Deu errado para o irmãozinho. Olha o que aconteceu com o irmãozinho. Só que você não conhece o contexto mais importante da relação do irmãozinho, da irmãzinha com Deus, que é o coração dele. O coração dele, quem conhece, é Deus. Então você não pode pautar a sua fé pela fé do irmãozinho. Paute a sua fé pela fé em Cristo Jesus. Não vacile, pois quem fez a promessa é fiel. A Bíblia diz que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Pensa num Deus que é zeloso. Multiplica por 10, por 1000, por bilhões. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então não perca tempo, meu irmão e minha irmã. Cumpra com a palavra de Deus, e os benefícios que ela promete vai te alcançar. Vai te alcançar. Porque Ele é fiel à sua palavra. Então, se ainda restava algum resquício de dúvida dentro de você, decida nessa noite abandonar toda essa dúvida. 24, Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas novas. Consideremo-nos também uns aos outros. Ter consideração pelo irmão. Olha quanta coisa em poucos versículos. Ser sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado, guarde firme a sua confissão, sem vacilar. Ele é fiel. E agora ele diz assim, ó: considere o seu irmão, e vamos nos estimular em amor e nas boas obras. Deixa marcado aí e vai rapidamente para 1 João, um pouquinho à frente só. Capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz essa palavra aqui. Ela é poderosa. 1 João 3, 1. Você está lá, diga amém. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus.
Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha para mim. Ele repete 3 vezes no mesmo parágrafo. Olha com que grande amor Deus nos amou, de sermos chamados filhos de Deus. E é meio que ele se corrige na hora de escrever. Chamados não, nós somos de fato os filhos de Deus. E ele começa dizendo no versículo 2, olha, amados, agora somos filhos de Deus. E eu pergunto para você está gostando de ser filho de Deus, sim ou não? Você gosta de ser filho de Deus? É bom ser filho de Deus. Mas olha o que ele continua dizendo, perceba aqui. E ainda nem se manifestou o que haveremos de ser. Se está bom ser filho de Deus, se está bom adorar a Deus, se está bom servir a Deus, imagine o que ainda virá, o que está nos esperando, porque ele está dizendo, ó, isso que ainda nem se manifestou, o que haveremos de ser. Eu não sei quanto a você, mas eu fico como um vulcão de gratidão ao Senhor, porque esse amor é tremendo. Ele diz assim em João 14, diz assim, olha, eu vou para um lugar, vou lá, preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. Eu vou preparar lugar para vocês. Sabe, se ele me desse a oportunidade de dizer assim, Poleto, como é que tu quer o lugar lá que eu prepare para você? Eu ia dizer para ele, pelo amor de Deus, Jesus não faz isso. Basta eu entrar. Eu não quero mais te dar trabalho. E olha que nós damos trabalho para ele, né? Mas Senhor, e ele faz questão, não. Você vai conhecer o meu amor. O meu amor não é um amor limitado. Não é um amor de qualquer jeito. Não é um amor meia boca. É um amor que ama até o fim. E eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Ainda agora, somos filhos de Deus, versículo 2. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. De novo, falando sobre a esperança, assim como ele é puro. Purifique-se. Você tem a esperança de entrar nos céus? Purifique-se. Ande no novo e vivo caminho de maneira nova e viva. Não mais a velha criatura. A velha criatura deve ser pregada na cruz do Calvário. O trágico é que alguns não pregam, botam velcro. Aí qualquer luta é fácil de sair da cruz, né? Sai com o velcro. Deixa que eu resolvo agora na força do meu braço. Prega. Prega a sua vontade, as vontades humanas na cruz do Calvário. E viva segundo o padrão divino. Eu posso ouvir um amém? Retorne comigo para o versículo, para Hebreus capítulo 10. Versículo agora 25. Versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Está vendo que esse problema não é de agora, de alguns querer dizer assim, eu não preciso de igreja. Não, isso aqui é um problema do ser humano teimoso. E aí ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você está percebendo que o dia do Senhor se aproxima? Então, para você ter uma vida na presença de Deus avivada, congregar é importante. Porque o fogo se mantém aceso quando as brasas de Deus se reúnem. Você, quando vai fazer o churrasquinho, se você pega uma brasa e tira fora e deixa ela de canto, ela rapidamente se apaga. Mas se você pega ela e junta no braseiro, ela acende novamente. E uma ótima maneira que o Senhor Jesus nos deu para congregar, entre muitas que eu poderia aqui linkar, mas Deus me deu somente a direção de falar nessa noite, de uma maneira que Ele nos mostrou, de como nós devemos congregar, é através da ceia do Senhor, o partir do pão, o beber do sangue. E para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de... Me ajuda, igreja, em memória de mim. Versículo 25 diz assim: por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o vinho, bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos o que, igreja? E não poucos os que... Esse dorme aqui é morte. No original tu pode buscar, fala de morte. Eis a razão porque entre muitos de vós, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados por quem? Por quê, igreja? Pelo Senhor. Por que que Deus disciplina? Por que o pai e a mãe disciplinam o seu filho? Não é porque o odeia, não é porque quer ver ele sofrer, ao contrário, não quer que sofra lá na frente, porque ama e coloca o filho no caminho reto, no caminho certo. E Deus é o exemplo maior para nós. Ele disciplina e não somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Uau! Querida igreja,
tomar a ceia indignamente tem sido ou se não o principal erro da igreja nos dias de hoje. Talvez muitos tomam indignamente porque não entendem o que significa essa expressão aqui. Muitos também é verdade que acham que não vai dar nada. Jesus contou a parábola das 10 virgens. E como eu disse no início, Jesus não mentiu. Jesus fala a verdade. E ele fala na parábola das 10 virgens, há 5 sábias e as 5 loucas. Então você traçando um paralelo pelas parábola das virgens, que é a noiva, e não está falando de pessoas do mundo, porque quem está no mundo já está condenado, mas está fazendo um paralelo sobre a igreja, dizendo que dentro da igreja há sábios e há aqueles que acham assim, não vai dar nada, vou fazer do meu jeito, algumas coisas eu peço ajuda para Deus. Não que de forma consciente a pessoa faça isso, mas suas ações demonstram o que a pessoa no seu interior pensa e acredita. Então a gente não é poucos os casos que nós vemos e infelizmente percebemos jovens namorando e atropelam todas as linhas de segurança que o próprio Deus traçou. E no namoro vão para um motel e se sujam. E quantos a gente percebe e vê aqueles que ficam navegando em sites indevidos, homens casados, pasme você, mulheres casadas, homens solteiros e mulheres solteiras, porque os sites indivíduos não é para ninguém que é salvo em Cristo Jesus, amém? Amados, tomar a ceia indignamente, primeiro vamos entender essa parte sobre indignamente. Nós somos indignos de receber qualquer coisa do Senhor. Vamos trazer aqui um equilíbrio para esse raciocínio. Preste atenção que eu vou falar para você. Houve o centurião romano que chegou até Jesus e disse: Jesus, o meu servo está em casa, doente, acamado, a ponto de morrer. Jesus diz assim: olha, eu vou lá curá-lo, eu vou lá. Ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas diga uma palavra sua e ele será curado. Houve um momento em que João Batista disse assim para aqueles que estavam ali: eu batizo vocês com água, mas virá outro depois de mim, que é mais poderoso do que eu, aquele que eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias, de carregar a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo fala na carta de Coríntios: olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. A verdade é que nós somos indignos de qualquer coisa de Deus. Mas pelo sangue, e bendito é esse sangue maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Ele nos lavou dos nossos pecados, dos nossos delitos, e Ele nos tornou digno de entrar na sua presença. Eu percebo que muitos irmãos se perdem nessa linha de raciocínio.
Existem aqueles que, meu Deus do céu, a oração deles é assim: Senhor, eu sou o cocô do cavalo, do mosquito, eu sou nada, eu sou só coisa ruim. E tem aquele que fica altivo demais. Ei, Jesus nos deu um espírito de equilíbrio, de fortaleza e de amor. Já entendemos que somos indignos de receber qualquer coisa de Deus, mas porque Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho, Ele morreu, e através do sacrifício de Jesus, nós somos, por Deus, nos tornamos dignos de entrar na sua presença. O assunto aqui tratado não tem correlação com a nossa dignidade pessoal. Quando aqui está falando aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, não está tratando de você fazer um exame prévio. Peraí, às 2 horas da tarde, eu pensei numa coisa ruim, Senhor, me perdoa, Senhor. Às 3 eu pensei em outra, Senhor, me perdoa, meu Senhor. Às 4, Senhor, me perdoa. Se você entrar nesse viés, você não toma ceia, que ninguém é digno. Não se trata de fazer um exame prévio para decidir se vai ou não comer, porque senão ninguém seria digno de comer a ceia. Deixe-me te falar qual era o contexto dessa carta a Coríntios, quando Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreve essas palavras. E ele traz um diagnóstico. Ele sabe de onde ele está escrevendo. Ele sabe que em Corinto tem muitos fracos, tem muitos doentes, e não poucos os que morriam. Ele tem esse diagnóstico quando ele está escrevendo essa carta. E obviamente na sua busca de oração, o Espírito Santo revela a ele o que estava acontecendo, e escreve: eles estão tomando a ceia indignamente. Porque o que acontecia com essa igreja em Corinto? Faltava reverência ao Senhor, não havia mais reverência a Deus, o culto estava uma ruína, não havia o temor do Senhor. Sabe aquelas coisas assim, eu vou, tanto faz como tanto fez. Havia na igreja de Corinto um jovem que estava dormindo com a madrasta, e aquilo estava normal, ninguém chamava atenção, ninguém dizia assim: está errado isso aí. Aquilo que Jesus ensinou, dizendo assim: olha, se o irmão pecar, vai lá, conversa com ele, se ele se arrepender, olha a orientação de Jesus, querida igreja. Talvez você nunca prestou atenção nesse versículo, está lá em Mateus 18, se eu não estou enganado. Quando o irmão errar contra ti, vai lá, você e ele, conversa com ele, se ele se arrepender, você ganhou um irmão. Ele se arrependeu, está no corpo, segue a vida. Se ele não se arrepender, chame 2 ou 3 testemunhas, conversa com ele. Se ele não se arrepender, olha, é Jesus falando para a igreja, não era ao tabernáculo, não era para a sinagoga. Você pode ver lá no texto, está escrito eclesia, igreja. Se ele não se arrepender, agora você traz diante da igreja, e se ainda assim ele não se arrepender, você pode orar e desligar ele do corpo, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Olha como Jesus coloca um padrão para que a santidade do Senhor esteja sempre no nosso meio, para tratar com os erros como é para ser tratado, de maneira madura.
Porque o que acontece nos dias de hoje? Não sei se é só lá em Criciúma ou aqui também às vezes acontece. Um irmão errou. Como é que é o nome do irmão? O César errou. Em vez de dizer assim, César, vem cá, querido. Cara, tu falou aquilo outro, cara. Aí o César, constrangido, verdade. Pastor, me perdoa, irmão, me perdoa. Tá tudo certo, está perdoado, oramos junto, beleza. Mas o que acontece? César errou. Pastor, César pisou na bola. Juliane, o César, fica longe do César. Marquinho, fica longe do César. Como é que é o seu nome? Alenir. Tu conhece o irmão César, né? Rapaz. A vida do César é importante para Deus quanto a tua vida é importante. E quem é que não garante que um dia você vai pisar no tomate também? Tu entendeu? Você chama o irmão e diz, irmão, cara, eu te amo, eu estou falando só para você, isso. Entendi, amém. Se o irmão permanece teimoso, porque tem uns teimosos, né? Tem. Chama o pastor, um outro irmão, aconteceu isso, eu quero que você vá lá. Chega desse negócio aí, gente, essa enrolação gospel. Eu quero contar um negócio para você, viu, irmão? Mas é para nós orar. Maior migué que o diabo colocou dentro da igreja. Vai, olha olho no olho e conversa. Seja limpo, transparente, sincero, como é a palavra que está sendo pregada nessa noite. Aleluia! A Ele a glória, a honra. Isso não estava aqui. Isso fluiu aqui. Havia o culto em Coríntios estava uma desgraça. Não havia temor do Senhor. A ceia está aí? Está aí, pastor? Pode trazer aqui na frente para mim, por favor? Só traz uma taça de vinho. Traz aqui um pouco da ceia. Pode trazer toda ela, já vamos servir daqui a pouquinho. Escute, isso me faz lembrar do caso de Uzá. Davi quer transportar a arca da aliança para a cidade de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, queria a arca da aliança próximo dele, porque ele queria a arca da aliança, era a presença de Deus. Então ele disse assim, vamos lá. Vamos pegar a arca da aliança e vamos trazer. Só que eles não se preocuparam em saber como que deveria transportar a presença de Deus. Botaram a arca da aliança em cima de um caminhão de boi. Sabe aquelas coisas de querer facilitar as coisas? Botaram em cima de um caminhão de boi. E vieram com a arca em cima de um caminhão de boi. E aquele caminhão de boi balança. E quando a arca vai cair, Uzá, na maior das boas intenções, o cara não quer que a arca caia. Ele vai e bota a mão dele. Ele segura a arca. Mas na mesma hora ele é fulminado, ele é morto ali. Aquilo parou aquilo. O que aconteceu? Por que esse cara morreu? Ele foi segurar a arca que tem a presença de Deus, ele foi fulminado. O que está errado? Quando Deus projetou a arca e deu o projeto ao homem, na arca da aliança, Deus mandou colocar argolas de ouro nas pontas. Para quê? Para passar uma vara, para que os sacerdotes levassem a arca de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus não é para bichos carregarem, é para o homem carregar a presença de Deus.
Obed-edom recebe aquela arca, mas ele recebe aquela arca com reverência, com temor, com gratidão no coração. A Bíblia diz que o tempo que aquela arca ficou na casa de Obed-edom, ele prosperou abundantemente. Houve vida, houve avivamento. E o que acontece? Traz aqui, vem aqui as irmãs, pode vir aqui. Vem aqui na frente, fica aqui na frente. Pode se colocar aqui. A ceia do Senhor. Você já parou para pensar que esse pão aqui, ele simboliza um corpo que foi rasgado para a sua salvação? Como é que você come a ceia do Senhor? É de qualquer forma. Eu vou lá cumprir lá, tem ceia, tem que ir, né? É a ceia do Senhor, vou lá, é um descarrego de consciência. Não precisa nem vir ser desse jeito. É com temor. Um sangue foi derramado, e não é o sangue de qualquer um, gente, é do Filho de Deus que não conheceu o pecado. Você, como eu disse antes, você corta o dedo ou a perna, você corre estancar o sangue, e você faz certo, porque se você perder sangue, você morre. Mas está diante de nós o Cordeiro de Deus, que não estancou o seu sangue, para que nós possamos ter vida. E aí eu venho para a ceia do Senhor de qualquer jeito, sem a reverência. O pão e o suco da uva, fazer isso em memória de mim, são símbolos da entrega do Filho de Deus, mas não são meros símbolos. Às vezes tratamos algo da terra com muito mais reverência do que a ceia do Senhor, gente. Pega a bandeira do Brasil, não deixa encostar no chão, não, dobra assim, dobra assado, hino, bota a mão no peito. E não estou dizendo que é errado, é certo. Mas aí quando a gente vem para a ceia do Senhor, vai cear, é de qualquer jeito. Vou fazer porque o pastor precisa ver que eu estou fazendo. Não é assim. É com reverência, é com gratidão. Está diante de vocês aquilo que foi instituído pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. Não foi homem dessa terra que instituiu a ceia, foi o Filho de Deus que desceu dos céus, viveu nessa terra, morreu por mim, morreu por você, foi assunto aos céus, e Ele instituiu algo que é precioso, santo e verdadeiro. Tem que haver reverência, querida igreja. Tem que haver gratidão. É isso que está falando sobre tomar indignamente. Se você vem até o dia de hoje, você está no novo e vivo caminho, mas você continua com algumas práticas de pecado. Mas se na noite de hoje você decide, não, pastor, eu decido largar essa prática de pecado, então a ceia é para você. Mas se você não quer largar a prática do pecado, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus não andam na prática do pecado. Não estou dizendo que não peque. Santidade não é não pecar. Santidade é quando você peca, você se limpa. O pecado nas nossas vidas tem que ser um acidente, e não algo premeditado, planejado, costurado, até muitas das vezes pago. Por isso que Paulo fala para os coríntios: a razão porque tem entre vocês muitos doentes, fracos, e até aqueles que dormem, que morrem,
é porque tomam a ceia do Senhor indignamente, de qualquer jeito, como se fizesse qualquer refeição, como se fizesse qualquer coisa. Eu vejo às vezes, pasme você, irmãos que faltam o culto para ver a final da Copa do Mundo. E agora? Se o Brasil ganha, você entra no céu? É ruim que entra. Reverência. Não é uma final de Super Bowl. Mas eu vejo gente que tem muito mais reverência por uma final de Copa do Mundo, uma reverência por um Super Bowl, uma reverência por algum tipo de esporte, ou por algum tipo de luta, e na ceia do Senhor faz de qualquer jeito. Não estou dizendo que essas práticas não são boas, eu assisto, eu gosto, mas eu sei separar. O que é do Senhor tem a primazia. Tem a primazia, acabou. Ele nos amou primeiro, amém? Como é que vou retribuir um amor em segundo plano, gente? Que loucura é essa? Jesus disse o seguinte: ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vai levantar os rios, vai dar um temporal forte contra essa casa, vai vir muita luta, mas a promessa de Jesus é que essa casa não cai. Quer ver uma palavra que Jesus disse, e que se nós colocar em prática, nós vamos fazer uma casa forte e firme, em um sólido poderoso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ele acima de tudo. A ceia do Senhor em reverência ao Senhor. Pegar o pão e o vinho com gratidão no coração. Senhor, obrigado pelo perdão, obrigado pelo sacrifício. Está diante de nós a representatividade do único homem corajoso realmente que pisou nessa terra, porque ele foi corajoso o suficiente de ir até o fim por nós. Foi até o fim, foi até as últimas. Amados, eu tenho fotos na minha casa da minha querida avó falecida. Se eu mostrar a foto da minha avó para você, não há valor nenhum para você dessa foto. Eu guardo com carinho porque mato a saudade, lembro dos tempos em que convivemos juntos. Ela me criou, me educou, fez a comida de todo dia. Então aquela foto, ela tem um valor simbólico para mim. Para você não. Mas tenho certeza que você tem fotos na sua casa de pessoas amadas por você, que tem um valor para matar uma saudade. Não que você idolatre aquilo ali, não estou falando de idolatria. O que eu quero mostrar para você, que isso aqui tem um valor simbólico, que não há mais nada na terra que tenha igual. Porque Jesus disse sim, olha, quando fazer isso, fazer em memória de quem? Não é de você. Pastor, eu vou tomar ceia porque eu vou ser curado pela ceia. Isso é dogma, é se agarrar em mais um amuleto. Mas quando você toma a ceia dignamente, com reverência, então se prepare, você vai andar curado. Porque é o contrário do que o texto nos mostra. O texto mostra que quem toma a ceia indignamente fica doente, fica fraco. E tem aqueles que morrem prematuramente. Não tem aqueles que dizem assim, mas o irmão estava na igreja sempre. Pelo Senhor é disciplinado, por quê? O Senhor diz assim, vou tirar esse cara da terra agora, porque daqui a pouco ele vai ser condenado com o mundo. Não é o que diz o texto, sim ou não?
Então eu vou tirar esse cara da terra. Está só brincando lá, tomando a ceia indignamente, está fraco, já ficou doente, vou tirar ele de lá, porque daqui a pouco ele é condenado com o mundo. É muito claro o texto para nós. E se isso não acende um temor no seu coração, então não sei mais o que poderá acendê-lo. A partir de hoje, nunca mais venha para a igreja tomar a ceia indignamente, comer e beber a ceia de qualquer modo, como uma simples refeição, coisa comum, sem fazer um juízo próprio, é comer indignamente. A falta do juízo próprio para a igreja de Corinto estava fazendo com que ela se enfraquecesse, doente. Deus é santo, amém? E os filhos devem andar como o pai anda, em santidade. O corpo é representado pelo pão, o sangue pelo suco da uva. Não são meros símbolos, é fazer isso em memória de mim. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero convidar o louvor a subir aqui. A palavra de Deus diz assim, e agora você não precisa abrir, além do texto de 1 Coríntios, eu vou ler para você também Lucas, capítulo 22, versículo 18, que diz assim, Lucas 22, 18, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós, fazei isso em memória de mim. Amados, enquanto o louvor estiver tocando aqui, o processo é os irmãos vêm pegar a ceia, pastor, é isso? Enquanto o louvor estiver tocando, você tem a liberdade, diante dessa palavra que foi ministrada ao seu coração, a vir pegar a ceia do Senhor de uma maneira diferente de como você pegou outra vez. Você tem a liberdade de vir pegar a ceia do Senhor com um coração grato, louvando a Deus. E você volta para o lugar com o pão, com o vinho, e aguarde para nós cearmos juntos. Então você pode sair do seu lugar e vir pegar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Cantemos.